o jejum do rio Ahava. Esdras 8:21, o jejum que Esdras colocou diante de Deus e teve a vitória. Livrou-nos das mãos dos meus inimigos e dos que armavam ciladas. Então apregoei ali apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, a fim de lhe pedirmos jornada segura para nós e nossos filhos, e para todas as nossas posses. Tive vergonha de pedir ao rei soldados, cavaleiros, para nos defenderem do inimigo ao caminho, porque tínhamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre nós, sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Assim jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele atendeu a nossa oração. Amém? Olha o 31. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para Jerusalém. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele nos livrou dos seus inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém, onde repousamos 3 dias. Amém? Vamos aplaudir a Deus por esse gesto, por essa resposta de Deus a Esdras, por essa resposta de Deus ao povo dele. Eu quero te dizer que você não é a primeira pessoa com desânimo, você não é a primeira pessoa com desapontamento, você não é a primeira pessoa a chorar, você não é a primeira pessoa que necessita de ajuda. Leia a história. Quando você vai ver a história bíblica, leia a história bíblica, você vai observar que muitas pessoas precisaram de ajuda, muitas pessoas choraram, muitas pessoas clamaram, muitas pessoas jejuaram, muitas pessoas buscaram ao Senhor, como você buscou nesses dias. Muitas pessoas clamaram a Deus como você clamou nesse dia. Muitas pessoas estavam desapontadas, como também você talvez estivesse desapontado esses dias. O desafio é grande, mas lá está você com Moisés. Lá na história bíblica, quando você lê a Bíblia, você entra na história de José, e lá você se vê junto com José, e você se vê junto com cada personagem. Você se vê com Daniel, você se vê com Esther. Você entra naquela história que você lê, a história bíblica, e você entende: eu estou aqui nesse contexto. O que aconteceu com José está acontecendo comigo. O que aconteceu com Esdras está acontecendo comigo. O que aconteceu com Davi está acontecendo comigo. Mas você está lá na história, e lá na história você vai ler, vai ter uma identificação de que todas aquelas pessoas que passaram esses temas, esses assuntos, esses problemas, esses atos na vida delas, essas pessoas fizeram o mesmo. Não saíram da presença de Deus, aprofundaram a busca diante de Deus e tiveram a vitória. A vitória de Jó demorou um tempo, a vitória de Moisés demorou outro, a vitória de José foi um outro tempo. O tempo na vida deles também foi diferente. José em nenhum momento deixou de clamar a Deus, deixou de jejuar, deixou de buscar, obteve a vitória. Jó em nenhum momento deixou de orar, de clamar, obteve a vitória. Daniel em nenhum momento deixou de clamar, dar graças a Deus, obteve a vitória. Esther em nenhum momento deixou de jejuar, de buscar, obteve a vitória. Então os tempos na vida de cada um deles foi diferente, mas a ação de Deus, o agir de Deus, o milagre de Deus foi o mesmo. Todos no final aplaudiram a Jesus e tiveram a grande vitória, e tiveram a saída e a solução. Qual foi o segredo? Qual o segredo dentro disso? Buscar a Deus, não desestimular, perseverar, clamar ao Senhor, ver o agir de Deus, confiar. Se você não tivesse, Abraão não tinha nenhuma outra história para comparar, mas ele creu que teria um filho, o filho da promessa. Ele não tinha uma história. Hoje qualquer mulher com dificuldade em engravidar pode ver, pode entender que na Bíblia algumas mulheres tiveram dificuldade em engravidar, não podia ter filhos, e depois esses filhos vieram. Assim foi a história de Ana, assim foi a história de Sara, assim foi a história de Rebeca. Então que Isaac orou 20 anos para aquela mulher engravidar, dar um filho a ele, e aquela mulher deu o filho a ele. Então todas, você tem uma referência, mas eu lhe pergunto, qual a referência que tinha Abraão para ter tanta fé? Abraão já tinha histórias para ele ler, uma Bíblia na mão para ele ler e dizer: não, eu vou acreditar em Deus, porque esse homem aqui conseguiu
a vitória, eu vou conseguir também. Abraão não tinha, por isso que ele foi considerado o pai da fé, o amigo de Deus. Porque ele foi aquele primeiro homem que teve um discernimento sem ter outros exemplos. Nós hoje temos exemplos para dizer: José, Abraão, Daniel, Esther, Ana, Paulo, Pedro. Temos exemplos, 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 exemplos. Nós temos hoje exemplos em toda a terra do que Jesus está fazendo em diversas igrejas, em milhões de pessoas que Jesus está salvando, está curando, está libertando, está prosperando, está trazendo a vitória, está trazendo um casamento na presença de Deus. Nós temos pelas comunicações. Mas se você vivesse num lugar isolado, sem Bíblia, você não tinha uma referência. Era isso que acontecia com Abraão. Abraão não tinha referência. Ele não tinha um WhatsApp para ver um testemunho, ele não tinha um Facebook para ver um testemunho, ele não tinha uma Bíblia para ler, ele não tinha outros homens antes dele que ele pudesse dizer: olha, Deus fez isso, isso e isso. Mas esse homem não deixou a fé. Esse homem não esmoreceu. Este homem, no meio do mato, morando de tendas em tendas, ele teve a vitória em Deus. Deus não olha a circunstância, Deus não olha o lugar. Deus vai fazer na tua vida o que Deus fez na vida dessas pessoas. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir a Jesus? O desafio é grande. Lá está você com Moisés. As feridas são profundas. Lá está você com José, perdoando. Tem muitas preocupações. Lá está você recebendo a comida com os israelitas, o maná. Seus inimigos são poderosos? Leia a Bíblia. 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 Seus inimigos são poderosos? Seus inimigos são poderosos? Seus inimigos são poderosos. O problema é que muitas vezes você fica na leitura da Bíblia, na fé sobrenatural, e fica com as notícias do mundo, com os rudimentos do mundo, na fé natural, que não leva nada a nada. Não leva nada a nada, é 0 vezes 0. Às vezes a pessoa defende. Você tem que defender a Bíblia, querido. Defender Deus. Tem gente que defende: eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Para quê? Vai levar a que caminho? Nenhum. É uma onda. É uma onda. Um tempo um está no poder, o tempo outro está no poder e acabou. Agora Deus está no poder eterno. E aí? O teu Deus está no poder eternamente. O teu Deus não é derrotado. O teu Deus é invencível. Ele é poderoso, está tudo na mão dele, está tudo no controle dele. Diga glória a Deus, aplauda a ele. Acabou. 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 Ah, eu sou o vermelho, ganhei hoje, perdeu tudo. E aí, perdeu tudo, acabou. Acabou. Aí daqui a um tempo passa aí, a direita vem, assume tudo, a esquerda vem, assume tudo, e fica nessa conversa. Querido, defenda a bandeira do céu. Defenda a bandeira do Senhor. Defenda a bandeira de Deus. Deus está comigo. Nós temos os nossos políticos, nós temos a nossa eleição. Sabe o que é que Deus fala da gente? Que nós estamos eleitos. Nós somos a geração eleita. Nós somos uma geração garantida. Qual é a nossa eleição? É o céu. Qual é a nossa eleição? É o nosso Deus. É outra pátria. Você é príncipe de uma pátria, você governa uma pátria, você tem direito nessa pátria, que é a pátria do Senhor, é o reino de Deus. Amém, gente? Entenda isso. Vamos abrir aqui outro texto, 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. Aleluia, glória ao Senhor. 2 Crônicas, volte aí a Bíblia que você acha. 2 Crônicas capítulo 20, a partir do versículo 3. 20, versículo 3. Eu defendo a bandeira de Deus. Defenda aquilo que é concreto. Às vezes uma pessoa defende outra e depois aquela pessoa sumiu do mapa, acabou. É brincadeira. O ídolo que o cara defendia está destruído. Vai viver de passado? Vai viver de passado? Ah, fulano foi isso, foi aquilo. E é o que hoje? Nada. Jesus é hoje. Por isso que tem um texto que diz: Jesus é o mesmo. Diga aí comigo: Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ontem,
hoje e sempre. Diga glória a Deus. 20, versículo 3 e versículo 4. Olha aqui, vamos ver do versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, já estão em Azazon Tamar, que é em Gedim. Versículo 3: temeu Jeosafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar o Senhor. Está aqui um homem que estava, um rei que devia estar no seu palácio, e recebeu a notícia. Leia aí comigo. Leia a Bíblia, leia a história. Ele temeu. A Bíblia está dizendo que ele não era um super-homem, não. Jeosafá temeu. Ele teve receio da situação. Qual a situação que você está temendo? Qual a situação que você está com receio? Eu estou com receio no meu casamento não está tão bem. Eu estou com receio nas minhas finanças não estão tão bem. Eu estou com receio porque eu estou sentindo uma leve dor de cabeça, e eu estou até com receio de ir no médico. Eu posso receber uns exames ruins. Eu estou com receio de uma questão que tem na justiça. Eu tenho uma loja, o cliente me botou no Procon. Eu estou com receio do meu patrão, que pode me despedir, porque lá na empresa 4 foram mandados embora semana passada. Qual é o receio que você tem? Ninguém aqui não tem receio de nada. Eu não tenho receio de nada, eu sou super-homem, não existe isso. Eu tenho receio dos meus filhos não ficarem na presença de Deus. De doenças, de enfermidades, eu tenho receio. Esse homem aqui teve um receio. As notícias vieram até ele e ele temeu. Versículo 3: temeu Jeosafá. Assim como Davi, assim como José, heróis da Bíblia temeram. Heróis da Bíblia temeram. Eles tiveram medo. A Bíblia não diz que eles são super-heróis, não. Eles foram transformados em heróis pela fé. Herói da fé você pode ser. Herói da fé você é. Se você desenvolver a fé em você, você vai ser. Eu não me deixei abater. Eu não me deixei abater. Eu me levantei. Eu busquei. E é a forma que Deus encontra de se aproximar da gente. Porque se tiver tudo bom e notícias boas, pouco se busca a Deus. Olhe para quem está ao seu lado e veja. Pouco se busca a Deus. Você ir agora no hospital, numa emergência de um hospital, em qualquer lugar do mundo, com bom atendimento ou mau atendimento, tem gente pedindo socorro. Tem gente lá, Deus. Nessa hora ninguém fala o nome da religião, ninguém fala o nome do meio ali, daqueles representantes da religião. Fala Deus. Deus me ajude. E os médicos dizem às vezes para a pessoa: só Deus. O nome de Deus começa a fervilhar no hospital. Agora passe aí numa festa. Onde está tendo festa agora? Entra lá na festa e fala de Deus. É capaz de você sair lá apanhado. A música está tocando, as bebidas estão acontecendo, a orgia está preparada, a droga está lá no meio, pistola na cintura de um, pistola na cintura de outro. Que hoje não tem briga mais de tapa, é na pistola. O magrinho desse tamanho, magrelo, atira numa tampa de Coca-Cola jogando para cima.
Que ele não é forte e tem medo do forte. E eu não vou tomar tapa de ninguém, eu resolvo assim. Então lá não existe Deus. Ninguém está temendo nada. Mas num ambiente de notícias entra o temor. Qual foi o temor que veio em Josafá? Temeu Josafá, olha o 3, 2 Crônicas 23. E pôs-se a buscar o Senhor. Apregou um jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Querido, junte a sua família e peça socorro a Deus. Junte a sua noiva, noivo e noiva, desça o joelho, peça socorro a Deus. Junta você e seus filhos, peça socorro a Deus. Veio o temor, peça socorro a Deus. Eles se juntaram e pediram socorro a Deus. Olha o versículo seguinte, versículo 10, 2 Crônicas, o mesmo capítulo 20, versículo 10. Mas agora estão os homens de Amon, Moabe e do Monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo agora lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não julgarás? Olha aqui, esta oração aqui de Josafá. Olha a oração. Ó nosso Deus, não os julgará? Pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Meu Deus do céu, que oração para todos nós operarmos, fazermos, realizarmos. Nós não temos força contra essa situação. Nós não temos força contra esse desemprego. Nós não temos força contra essa doença. Eles estavam dizendo: nós não temos força contra essa grande multidão, mas os nossos olhos estão focados em Ti. Você está dizendo que você é um homem, que você não é super-herói, que você é uma pessoa natural, e você está dizendo que Deus é sobrenatural. A multidão eu não posso vencer, mas o Senhor pode, Deus. Você colocou Deus no meio da bandeira. Todos os reis, quando saem em guerra, na frente vai um cavaleiro, aquelas histórias, aqueles tempos antigos, ia um cavalo bonito montado, um homem montado à frente com uma bandeira. Israel ia com a bandeira, Jeová Nissi, o Senhor, sempre tinha alguma característica naquela bandeira. Deus de paz, Deus de guerra, o Senhor dos exércitos, ia dizendo assim, o Senhor dos exércitos, na bandeira. Deus ia na frente. O primeiro homem era com a bandeira do Deus que aquele povo representava. Não era uma arma poderosa, era Deus, era o escudo, era a proteção do Senhor. Você tem que ir à frente de você nessa situação que você por um acaso venha temer. Tem que ir Deus. Deus está à minha frente, porque a Bíblia diz: se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Muitos livramentos Deus tem dado a milhões de pessoas, milhares de pessoas, acidentes, mortes, uma série, muitos livramentos Deus tem dado. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele precisa ouvir, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua oração. Boca fechada não aciona o gatilho de Deus. Boca fechada não aciona a assinatura de Deus com a ordem sobre você. E isso vem no coração do ser humano. Eu vou cerrar meus dentes. Eu estou tão chateado que eu não vou orar não. Eu estou chateado, eu não vou para a igreja não. É nessa hora que você mergulha e o milagre vem. É nessa hora que você mergulha na presença de Deus. Eu não vou orar mais não, eu já cansei, eu não quero mais não. É nessa hora que, se você der o último respiro orando, Deus vem no teu socorro. Deus vem na tua vida. Então, que oração linda esse homem estava fazendo. Todo Judá estava em pé perante o Senhor no 13,
como também as suas crianças, as suas mulheres e filhos. Olha aí, bota a família toda no negócio, família unida, até as criancinhas. O que é que criança tem a ver com guerra? Ei, esconde as crianças, não, junta todo mundo, homens, mulheres e filhos, porque todo mundo está em risco. Numa guerra morre todas as crianças, morre todo mundo. As crianças já cresciam em Israel sabendo, nosso Deus deu a vitória naquela época que o nosso rei clamou. Quando aquela criança assumiu o reinado e vinha a fase adulta, eles lembravam das histórias antigas. Assim como Deus fez naquele tempo, Deus vai fazer hoje na minha vida, vai fazer hoje, porque Deus fez. Você tem que ter uma referência. Você que é filho, seu pai está guerreando e está tendo vitória. Qual foi a história que teu pai já teve? Qual foi a vitória que teu pai já teve? Ah, eu não tenho referência. É você, passe para o seu filho. Seu filho vai ver as vitórias que Deus está te dando, e ele vai crescer com aquilo na mente dele, e ele vai orar a Deus, dizer: Deus, o Senhor deu uma vitória a meu pai naquele tempo, assim, assim, assim. Hoje meu pai é morto, mas o Senhor é vivo, e eu estou vivo, e a mesma vitória o Senhor vai me dar. Gerações e gerações. Olha o outro versículo, no versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de... Diga para quem está ao seu lado aí: a briga não é tua. Diga aí: a peleja não é tua. A peleja não é tua. Bata aí na perna dessa pessoa se puder, que às vezes é marido de outra pessoa. Não bata na perna não. Olhe no rosto dele agora e diga: essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. O problema é que a gente quer resolver. A gente quer resolver o que não pode resolver. O mundo espiritual tem que resolver com o mundo espiritual. O mundo espiritual das trevas, ele tem que ser resolvido com o mundo espiritual da parte do bem, da parte de Deus. Deus, 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 Deus. Mundo espiritual resolver a gente, nós somos formiguinhas nesse negócio. Mas Jesus não. Jesus é poderoso. Jesus é força, é poder, é fogo. Então diz: amanhã no 16 descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz. Olha como Deus é estrategista, olha a estratégia da guerra. Eles vão, Deus já, olha como é que Deus já sabia. Só Deus pode saber por onde o inimigo vem, igreja. Eles vão vir, Jeosafá, pela ladeira tal, deu o nome da ladeira. O povo estava lá ainda, Israel estava cá, e Deus dizendo: amanhã eles vão vir por tal lugar, porque Deus sabe do futuro. Não existe derrota se você souber por onde seu inimigo vem. Não existe derrota se o goleiro souber onde é que a bola vai. Ele vai lá e pega a bola naquele lugar. Às vezes o goleiro vai para um lado, a bola vai para o outro. Não existe. Então, se Deus te mostrar, o inimigo vem por aqui. Deus falou, eles vão vir pela ladeira, deu o nome da ladeira. Imagina no meio do mato, numa roça, em montanhas, vem por ali. Um lugar enorme, um acampamento enorme, terra para todo lado, vem pela ladeira tal. Olha aqui, ó. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, defronte do deserto. Meu Deus, Deus quer dar a vitória a você essa noite. Nesta batalha não tereis que pelejar. No 17: parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém.
Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco.